É muito comum acreditar que para fazer uma boa cerveja é necessário uma receita onde exista uma combinação complexa de ingredientes e técnicas. E quando a gente fala de estilos tipo IPA, American IPA, e o contexto do cenário mundial que envolve esse estilo hoje, com lúpulos novos, modernos sendo lançados ano após ano, com levedura geneticamente modificada, com enzima, com estratégias para potencializar tiol. Quando a gente pega tudo isso, parece de verdade que a gente precisa de algo complexo para ter uma cerveja que se destaque, uma cerveja que seja campeã, uma cerveja que atinja o estado da arte para o estilo. Mas quando uma cerveja simples, formada unicamente por Malt Pilsen, por Mosaic e por US05, ganha o maior concurso de cerveja caseira do mundo, o NHC, National Homebrew Competition, a gente vê que talvez isso não seja necessariamente uma verdade e que boas cervejas podem ser frutos de poucos ingredientes, de ingredientes simples que a gente tem acesso no dia a dia e que talvez o mais importante não é a receita em si, mas o que a gente faz com a receita. No vídeo de hoje a gente vai analisar aprofundadamente essa receita campeã e ver o que a gente pode tirar de ensinamento dela. Vamos lá? Eu assino um monte de revistas de cerveja e uma delas é essa aqui, a Zigmund. Ela está associada à American Homebrewers Association, que é uma das maiores associações de cervejeiros caseiros do mundo. Ela fica nos Estados Unidos e é equivalente à Acerva aqui no Brasil. E assim como a Acerva, anualmente eles lançam um grande concurso nacional, no caso da American Homebrew Association, até internacional, né? Até eu sou associado à American Homebrew Association. E nesse concurso, além de pedirem as cervejas para serem analisadas, eles pedem a receita das cervejas. E quando é lançado, quando é divulgado os vencedores, além dos nomes dos vencedores, a revista ela publica cada uma das receitas vencedoras e também no site depois é publicado não só as que ganharam ouro, mas as que ganharam bronze e as que ganharam prata também. E esse ano acabou de sair, essa é a revista de setembro, e a gente tem aqui as Winning Fórmulas, as receitas campeãs do NHC de 2023. O NHC é um concurso enorme, é muito grande. Esse ano houveram 4.335 amostras, 4.335 cervejas sendo avaliadas lá, por 1.700 homebrewers de 50 estados dos Estados Unidos, de 13 países, com mais de 40 categorias, ou com 40 categorias, né? E sempre que sai, eu dou uma folheada nas receitas campeãs, é muito legal ver quais combinações de lúpulos estão sendo usadas, quais são os lúpulos, maltes novos que estão em alta, porque a gente vê coisas novas aí também. E chegando essa revista aqui esse mês, eu não pude deixar de notar a simplicidade e a beleza da receita da American IPA campeã. Essa cerveja foi feita pelo Christopher Burgess, que vem lá de Castle Rock, Colorado, e o nome da cerveja é Like Falling Off a Bike, 8,6 kg de malte Pilsen da Weyermann, um pouquinho de açúcar, de sacarose, 220 gramas de sacarose, faz 3 adições de Mosaic e usa o S05 que você vai ter uma IPA incrível. Parece muito simples, né? Quando a gente fala em receita, e isso é algo que eu sempre bato e repito, receita é muito superestimado. Não é que não sirva para nada, é interessante saber quais ingredientes são utilizados no estilo, mas isso não leva a gente a ter condições de executar uma cerveja com perfeição, a chegar numa cerveja que seja o estado da arte, por mais que aqueles ingredientes, aquelas proporções consigam proporcionar isso. O que eu falo sempre é que a gente tem que entender o objetivo e as estratégias para alcançar esse objetivo. E felizmente, o Christopher, ele descreveu muito bem as estratégias que ele utilizou aqui. Então, aqui além da receita, eles descrevem as estratégias. E olhando para a receita, é muito claro qual é o objetivo que ele queria alcançar. Então, a gente consegue juntar as três coisas, que são as três coisas que eu acho fundamental para você entender realmente uma receita: os ingredientes, as estratégias e os objetivos.
Aqui, passando um olhar rápido sobre a receita, né, a gente vê claramente que o objetivo dele é fazer uma IPA indo para o perfil de West Coast, de uma West Coast clássica, porque hoje a gente tem duas vertentes com características até quase que opostas dentro do estilo American IPA, que é as IPAs seguindo para a pegada West Coast, que é mais clássica, ou para a pegada Juice, que é moderna. Claro, tem a categoria Juice, Hazy, IPA delas mesmo, que tem características próprias, mas é inegável que as Hazy IPAs influenciam como as IPAs são feitas hoje em dia. Hoje a gente tende a usar a levedura um pouquinho frutada, porque a gente sabe que isso aumenta o aroma de lúpulo. A gente tende a fazer cervejas com uma FG um pouco maior, na casa dos 1012, 1015, 1020. Tende a combinar muitos lúpulos, porque a gente sabe que existe sinergia entre eles e isso pode aumentar o potencial aromático. A gente reduz o nível de amargor para a cerveja ficar mais fácil de beber e combinar com esse corpo mais espesso, que é característica dessa vertente influenciada pela Hazy. Mas o Christopher aqui não, ele foi pelo oposto, ele foi pelo o que quase é a proposta da Cold IPA, que está bastante em alta, né? Por causa dessa reização, juicização das IPAs, e hoje é bem comum você ir num bar e você pedir uma IPA e receber uma IPA que ela não é tão amarga, que ela não é seca, que ela tem muita característica da Hazy. Para ir em contraponto a isso que acontece, surgiu esse novo estilo chamado Cold IPA, que é praticamente uma West Coast clássica. E se a gente for ver aqui, a receita dele é praticamente o que é uma receita de Cold IPA, só mudando a levedura. E o que é uma Cold IPA? Basicamente uma receita de uma West Coast clássica. Então tá bem claro a proposta dele aqui. Então, primeira coisa, ele usou aqui Malt Pilsner da Weyermann, quando o normal, principalmente nos Estados Unidos, é usar Malt Pale Ale. Um Malt Pale Ale talvez subiria um pouquinho a cor, subiria um pouquinho anoseado, e talvez o objetivo dele aqui era deixar o malte o mais neutro possível. Então, por isso ele optou por usar Malt Pilsner. Ele usou um pouco de açúcar, e esse açúcar aqui ele tem um objetivo muito claro, e a gente vê aqui na FG, que é fornecer uma FG baixa, então aumentar a OG e abaixar a FG, porque esse açúcar aqui, por mais que é pouco, ele é 100% fermentável, ele vai gerar mais álcool, ele vai dar uma característica a mais de secor para a cerveja. Aí a gente vai para o lúpulo. No lúpulo a gente tem 3 adições de mosaic, e isso também é algo que vai um pouco contra as técnicas que são mais utilizadas hoje em dia, porque é muito claro, faz parte já do senso comum, que combinações de lúpulo normalmente desempenham melhor que lúpulo sozinho. Isso acontece por uma série de efeitos sinérgicos, que é como o nosso cérebro interpreta os sinais, as moléculas de aroma, e depois interpreta como aroma. Tem um vídeo muito bom sobre isso aqui no Beer School. Mas alguns lúpulos, principalmente os chamados cheaters, que aí inclui Mosaic, Citra, Idaho, eles por si só são lúpulos quase que completos, e eles por si só conseguem ativar diversas áreas do nosso cérebro ao mesmo tempo, dando uma sensação intensa de aroma, que provavelmente poderia ser um pouco potencializada por meio de blends com outros lúpulos para complementar características que estão faltando aqui no Mosaic, mas que certamente com um lúpulo como o Mosaic, como o Citra, a gente teria um desempenho muito bom eles por si só. É legal que ele não tem uma adição de amargor, a gente vê que a primeira adição dele aqui a 10 minutos, depois em whirlpool, ele faz um whirlpool em 30 minutos e depois ele faz um dry hopping por 6 dias, aumentando a quantidade. 50 gramas, 110 gramas, 280 gramas, isso para 30 litros. A levedura aqui é a Imperial Flagship A04, eu até fiquei em dúvida porque essa não é uma levedura que eu conhecia, mas entrando aqui no site da Imperial East, até tá bem claro aqui, né, que ela é comumente referida como a Chico East, e a Chico é a US05, então essa levedura aqui é efetivamente a US05. Perfil de água também bem oposto ao perfil que dá esse corpo maior, um perfil com bastante sulfato, mais clássico, super legal. A gente vê que as propostas dele aqui se conversam. O açúcar, para a gente ter uma atenuação maior, a US05, que vai dar uma atenuação maior,
e o sulfato para dar um secor. Ele quer essa sensação crisp, essa sensação de secor. E continuando aqui nos itens adicionais, aí a gente vê que ele explora bastante outros recursos e todos têm um objetivo. Ele usa ácido tânico, basicamente, ele usa nutriente para levedura, ele usa uma enzima ALDC, alfa-acetolactato descarboxilase, que ela tem por objetivo não permitir que a levedura faça o diacetil, ela corta o caminho do diacetil direto, ela reduz o diacetil direto sem precisar fazer diacetil rest. E isso tem um objetivo bem claro, depois a gente entende aqui no Brewing Notes. E ele usa Biofine Clear, que é o que a gente usa aqui como SC1, produz SC1, sílica coloidal para clarificação. Para facilitar, eu passei essa receita aqui para o Brewfather e traduzi isso aqui para o português. Tá aqui a nossa receita no Brewfather, fica bastante claro e a gente vê algumas coisas bem interessantes, como essa cerveja ela sai do guia BJCP em diversos parâmetros, né? A FG mais sequinha, a cor muito mais clara, uma vez que ele só usa malte pilsen e açúcar, como que o amargor acentuado sai da receita também, como a razão BUGU sai. Olhando aqui as adições de lúpulo, ele faz a adição de 10 minutos de mosaic, a de 30 minutos em whirlpool hopping, que vai gerar 40 IBUs, isso aqui é bastante coisa, e o dry hopping por 6 dias, e os diversos agentes que ele coloca aqui. E aqui eu já peguei as suas versões em português, então o ácido tânico a gente tem aqui a Clear Max MF, o clarificante para cerveja a gente tem o Produce SC1, e a enzima a gente tem a Produce Redux. Todas tão fáceis de comprar. Você pode comprar se quiser repetir essa cerveja perfeitamente, tem aqui no Brasil. Não é nada fora do comum para nós cervejeiros. Então vamos aqui para as notas de braçagem, para as notas de produção. A primeira coisa que ele fala, essa é uma cerveja fabricada sem asperge em um equipamento chamado Spike Solo. É um tipo de equipamento que tem lá nos Estados Unidos, uma single vessel. Então ele usa a técnica de no asperge. E por que ele usa a técnica de no asperge? Para quem acompanha o Brew School sabe que eu uso essa técnica em praticamente todas as cervejas que eu faço e eu tenho um motivo que eu falo e eu tenho um motivo real. O motivo que eu falo é que quando você faz asperge num equipamento single vessel, quando você puxa a cama de maltes, põe aos grãos e depois entra com água nova, a chance de você ter oxidação no lado quente ela aumenta bastante. Essa é a desculpa que eu dou, mas a realidade é que eu tenho um pouco de preguiça. E eu imagino aqui que o objetivo dele basicamente bem convergente com o meu, porque realmente existe a oxidação de alguns componentes na parte quente e é bem claro que ele tenta fugir dessas oxidações aqui nas estratégias que ele utiliza e pode ser que a estratégia de não lavagem seja uma das estratégias para você fugir da oxidação no lado quente. A oxidação no lado quente é bastante controverso para cervejas lupuladas, para cervejas alemãs, onde o caramelo bem sutil do malte ele tem que estar presente no seu auge do frescor, tem um fundamento um pouco maior, mas pensando em cervejas americanas, muito provavelmente o efeito é insignificante, mas ele usa aqui a técnica de no asperge. Isso faz ele ter um problema muito grande, que é quando você não faz lavagem, a sua eficiência cai. Ele coloca aqui que a eficiência é 66%, e eu coloquei essa eficiência de 66% e bateu muito bem com os dados dele. Porém, a eficiência dele é muito, mas muito menor, porque depois, lá no finalzinho, ele fala que pro fermentador, na verdade, não vai 30 litros de cerveja, mas vai 20 a 23 litros de cerveja. Então, desses 30 litros aqui, a maior parte vai ficar como perda de whirlpool. Então, não dá nem 60%. Na verdade, a eficiência dele deve ser por volta de 50%. Segunda coisa, e agora nota um cuidado muito grande, um planejamento muito grande dele na receita, é o controle do pH. Então, ele ajusta pH de mostura, pH de fervura e pH de fermentação, pH pós-fervura. Isso é uma técnica razoavelmente comum em fazer em West Coast, você ajustar o pH de pós-fervura, e de fervura é um pouco controverso. Isso talvez não seja muito claro, mas vou explicar então cada um dos motivos.
pH de mostura, normalmente a gente ajusta para a faixa de 5.2 a 5.6, porque é o pH ótimo das enzimas. A enzima alfa e beta amilase, ela vai atuar muito melhor e vai converter muito melhor se ela estiver nessa faixa de pH. E quanto menor for o pH, mais tendendo a 5.2, mais vai tender a beta amilase. Quanto mais estiver perto de 5.6, mais vai tender a alfa amilase. Aqui, bem claro, ótimo, não precisa explicar muito mais. E lá, chegando na fervura, antes de iniciar a fervura, ele reduz um pouco o pH. Isso causa um efeito dual, que não necessariamente é bom ou ruim, e são efeitos bem claros de se ver. Quando você abaixa o pH da fervura, você consegue chegar num ponto melhor para precipitação de proteína. E isso é muito claro que ele tem esse objetivo aqui. Na precipitação de proteína, na precipitação de tanino, a precipitação na fervura ela é muito melhor. Então, esse é o objetivo dele aqui. É possível que durante a fervura esse pH caia mais ainda, então esse é o pH pré-fervura, certo? E na faixa aí de 4.9 a 5.2 é o pH que vai ter maior influência nessa parte de tirar coisas, de fazer a decantação, a floculação, de precipitar proteína, de precipitar ácido tânico. Isso pode ter uma grande correlação em não deixar aspereza na cerveja, não deixar diminuir um pouquinho o heart da cerveja. Mas eu digo que esse é um efeito dual, porque a partir do momento que você abaixa o pH, você também aumenta a extração de alfa-ácido e você passa a extrair um alfa-ácido com uma qualidade um pouquinho pior. E aí você pode ter um heart por outro lado. Isso aqui é um pouco efeito um compensando o outro, mas em geral é uma prática bastante comum. E essa segunda prática de abaixar mais ainda o pH é uma prática bem comum em cervejas tipo West Coast e vejo até sendo aplicada nessas versões mais modernas, né, mais frutadas e tudo mais, porque isso aqui faz com que o aroma do lúpulo tenha um boost, você tenha um aumento na percepção de aroma do lúpulo e numa percepção de aroma fresco. E isso não é uma coisa assim que talvez. Isso aqui é algo que até nos testes do Brewlosophy passa. E olha que nada passa no teste do Brewlosophy. Tem uns 3 ou 4 testes de pH no Brewlosophy e todos é claro que existe um efeito. Não é claro que a cerveja fica melhor. Até no teste que ele... Tem um teste que ele faz, se eu não me engano, ele testa exatamente nesse pH 4.9 aqui, né? Ele faz essa correção de pós-fervura no 4.9 e a clarificação da cerveja é incomparável, é muito maior, ela fica muito mais clarificada e ele passa no teste estatístico lá, só que das 10 pessoas que julgaram ali a cerveja final, 5 preferiram a com pH mais alto e 5 preferiram com pH mais baixo. Então, não necessariamente é algo que vai deixar a cerveja melhor também. Mas isso traz uma das coisas que, para mim, é a mais importante para uma cerveja de excelência. É ver que cada etapa do processo você tem uma preocupação e tem um objetivo. E aqui está muito claro os objetivos dele. Como que faz essas correções? Simplesmente adiciona ácido lático ou ácido fosfórico. A rampa é bem simples, ele faz uma rampa de 50 minutos, na verdade, não é 60. De 50 minutos a 64 graus Celsius, depois faz um mash out a 76 por 10 minutos. Por que 50 e não 60? Isso não vai influenciar praticamente nada. Aí faz a fervura, adiciona os lúpulos e os outros ingredientes, desliga o fogo. A partir do momento que desliga o fogo, adiciona a sacarose, a dextrose. Por que ela adiciona depois? Provavelmente para não haver nenhum tipo de caramelização e deixar a cerveja o mais clara possível. Bem evidente que o objetivo dele é deixar essa cerveja super clara. E aí ele faz algumas coisas que interessantes. Faça o whirlpool tapado, fechado, coberto por 30 minutos. Isso é mais uma atitude razoavelmente controversa. Por quê? Por um lado, você pode estar, de certa forma, segurando alguns aromas do lúpulo, porque ele vai para a tampa, vai decantar e vai voltar. Mas, por outro, você pode estar segurando alguns aromas desagradáveis, como o DMS. O DMS ele continua se formando ali. Talvez esse é um dos motivos que ele usou o Malt Weyermann. Talvez o Malt Weyermann ele tenha menos precursor de DMS. Olha aí, talvez as peças se encaixam aqui. Então, talvez esse é um dos grandes motivos que ele usou Malt Weyermann e não um Malt Pilsen normal. Embora hoje o Malt Pilsen da Agrária já tem precursor de DMS lá embaixo. A partir do momento que dá 30 minutos, então pode ver, eu coloquei aqui
30 minutos a 90 graus Celsius para dar 40 IBUs, para bater os 72 da receita que ele postou ali. Resfria para 18 graus Celsius, transfere para o fermentador e aqui ele não transfere tudo. O objetivo dele é transferir 21 a 23 litros. Isso porque, realmente, como ele não fez lavagem, a eficiência dele é menor. Ele não consegue transferir os 32 litros que ele precisaria para ter 30 litros de cerveja final. Isso aqui não é 30 litros de cerveja final, fique muito claro. Adicione 1 ml de ALDC, que é a enzima que evita o diacetil, e o objetivo dele aqui está claro, evitar o hop creep. Hop creep é outra coisa que eu nunca falei no Beer School, mas é um fenômeno muito conhecido hoje, e ele começou, né, com a superlupulação das cervejas, começou a perceber que a cerveja ela passava a ter diacetil do nada. Estava lá, fez ter o diacetil rest e tudo mais, e a cerveja na garrafa passou a ter diacetil. Isso acontece porque o lúpulo ele tem algumas enzimas que conseguem fazer um pouquinho de açúcar fermentável, e depois da fermentação, então você faz seu dry hopping, já tinha acabado toda a fermentação, você faz seu dry hopping, e o lúpulo gera um pouquinho de açúcar fermentável, a levedura consome, e nesse processo ela libera diacetil e você não faz uma etapa de diacetil rest, que aqui no Brasil a gente pode comprar por esse Redux, aqui eu não troquei o nome, Redux da Produce, se eu não me engano. E aí é muito interessante, porque após a fermentação completa, toma muito cuidado com a entrada de oxigênio, então ele veda o fermentador, adiciona pressão. Até aqui eu coloquei pressão positiva, né? Coloquei 0,5 bar. E resfria para 7 graus Celsius. O objetivo dele, ele quer fazer um dry hopping em temperatura quente, mas ele não quer levedura no dry hopping, porque a levedura ela vai absorver compostos de aroma, vai grudar compostos de aroma, de amargor, e ela vai levar esses compostos embora. Ele não quer isso. Então o que ele faz? Ele reduz a temperatura para 7 graus Celsius, e ele deixa a levedura decantar. A maior parte da levedura vai decantar. Por que 7 graus Celsius? Porque o ponto ótimo, a temperatura ótima de decantação da levedura é por volta de 8 a 12, não é 0. Aí depois disso ele sobe a temperatura de novo, porque ele quer fazer dry hopping a quente, mas ele não quer a levedura presente. Olha que interessante. Então ele sobe a temperatura para 18 graus Celsius, e aí a partir do momento que ele subiu a temperatura para 18 graus Celsius, ele faz dry hopping em pós-fermentação por 6 dias. Duas técnicas também que vão em oposição a técnicas modernas, né? Hoje é muito comum fazer dry hopping, principalmente de lúpulo como Mosaic, em fermentação ativa, porque a ação da levedura sobre o lúpulo gera mais aroma. E outro é esse tempo. Normalmente hoje os tempos de dry hopping são menores. Então ele faz esse dry hopping por 6 dias, a partir daí ele diminui a temperatura para 3 graus Celsius, quando chega em 3 graus Celsius descarta o lúpulo após 24 horas, aí espera mais 48 horas, descarta de novo, aí já fez 2 purgas de lúpulo, né? E aí adicionou o SC1, né? Aqui é o Biofine Clear, a gente usa como o SC1 da Produce, isso aqui é muito bom, eu acho que a maior parte dos cervejeiros usa. Agita com CO2, deixa por 48 horas, faz a purga e transfere para um barril já purgado com CO2. Olha como cada etapa da cerveja, da produção dessa cerveja é pensado e tem um objetivo. E que se você olhar desatentamente, talvez só pareça um processo, mas vê como tudo se casa, como a gente conseguiu juntar o que eu entendi como objetivo, as estratégias e os ingredientes. Então, quando a gente pega a receita por si só, né, os ingredientes jogados aleatoriamente ali, aquilo serve para muito pouca coisa, serve para a gente ter uma noção de quais são os ingredientes usados no estilo, e só para isso. Agora, quando a gente entende, quando a gente traça estratégia e define o objetivo e traça estratégia, aí que a gente tem o caminho para a execução de uma cerveja fantástica. Fiquei com vontade de fazer essa cerveja, simples, mas muito bem detalhada. O que vocês acham? Vocês fariam essa cerveja aqui? Acham que essa cerveja tem potencial de ser campeã? Tô achando que eu vou fazer ela. Pode ser um experimento interessante. O que vocês acham? Quem faria essa cerveja aí? Esse foi um vídeo de improviso. Talvez ficou super longo porque eu falo demais, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like no vídeo para eu saber que é um formato que faz sentido, porque para mim parece algo super legal. Entender como que se faz uma boa cerveja. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.